Bom, estamos caminhando no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Sermão de Jesus para os seus discípulos. Nessa parte do Evangelho de Mateus está o coração do ensinamento de Jesus aos seus discípulos. Então a gente tem que se debruçar sobre esses capítulos, porque são capítulos importantes para a gente entender até mesmo a profundidade do discipulado com Jesus. No capítulo 5, nós vimos que Jesus é como se ele estivesse abrindo a lei e indo diretamente no seu coração. Por isso que Jesus, quando ele vai reinterpretar no final do capítulo 5 a lei, dizendo, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ele joga sempre para a intenção. Então ele diz lá, vocês ouviram sobre o homicídio, que quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que aquele que irar contra o seu irmão também está sujeito a julgamento. Ele diz sobre o adultério, aquele que adulterar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que aquele que cobiçar, então Jesus joga para a intenção, ele vai jogando para o coração da lei, ele vai chamando os seus discípulos para ter um olhar para o coração. No capítulo 6, que é o capítulo de hoje, acontece o mesmo movimento. Jesus, se você reparar bem nesse capítulo 6, ele está falando para os seus discípulos olharem para o coração, ele está fazendo um contraponto entre o externo e o interno. Ele está também dando uma alfinetada nos fariseus que gostavam de se mostrar externamente melhores e superiores, mas eram considerados por Jesus como sepulcros caiados, sepulcros que por fora são bonitos, mas por dentro carregam a morte. Então Jesus ele começa falando, olha, vocês precisam praticar a justiça, mas não é uma justiça externa apenas, mas é uma justiça que vem do coração. Justamente porque a lei não foi dada para se cumprir no sentido externo. A lei, ela tinha uma função externa, mas principalmente a lei, ela apontava para a interioridade do coração, para a transformação do coração que ela não conseguia fazer, mas que ela apontava para Cristo que conseguia fazer. Então Jesus começa falando, não dê esmola fazendo festa, mostrando para todo mundo que você tem capacidade de dar esmola, que é santo, que é espiritual, ou não faça oração como os fariseus que fazem aquelas orações nas esquinas, em pé, mostrando os hipócritas, né, mostrando que são espirituais. Jesus fala, vá para o seu quarto, porque Jesus está trazendo o olhar dos seus discípulos, não para as coisas externas, mas para o coração. Ele está dizendo, no relacionamento com o Pai, o que conta é a motivação do coração. Porque você pode fazer a coisa certa pela motivação errada, então você estará fazendo a coisa errada. Mesmo que externamente seja certa, mas o seu coração diante do Pai é o que conta. Não é a aparência exterior. Não é se você se veste bem, se você ora bonito, se você fala bem, se você dá esmolas, mas no seu coração você não compreendeu. Então Jesus, ele traz esse olhar para o discípulo, de olhar para o coração. Ele fala sobre oração, fala sobre o jejum, ele fala sobre os tesouros nos céus, e aqui é interessante, porque os fariseus eles eram extravagantes e eram conhecidos como pessoas avarentas, né? Eles tinham um problema com a riqueza. E Jesus está falando para os seus discípulos, olha, não se preocupe com essa riqueza da terra, que também é uma questão externa, mas Jesus diz, acumulem tesouros nos céus. Ele não está falando de uma questão espiritual, para a gente guardar tesouro lá no céu, quando a gente chegar, Deus vai abrir um baú para a gente e falar, esse aqui foi o tesouro que você acumulou. Ele não está falando isso. Ele está falando, olha para o seu coração, não se preocupe não se preocupe com a externalidade da vida, com o que as pessoas vão ver, ou como as pessoas irão te medir pelas riquezas e posses, ou santidade que você tem, ou que você mostra ter. Olha para o seu coração, porque é isso que importa para com Deus. Ele fala das luzes e trevas, né? Que os olhos são a lâmpada do corpo, e os olhos aqui podem representar também o coração, a mente, aquilo que entra. É o que ele vai dizer depois, que o que contamina não é o que sai, não é o que entra, né, pela boca, mas é o que sai que contamina. Porque o coração, ele faz com que a boca fale do que ele está cheio, do que carregado. E interessante que ele termina dizendo, olha, não andem preocupados com a vida. Não se preocupem com o que vocês vão comer, beber, vestir, porque são coisas externas também. Jesus está falando, olha para o coração, olha para o Pai, busque o reino, busque a justiça de Deus.
Olhe primeiro para o seu coração, porque essas coisas externas, desde as mais superficiais, as mais complexas, o Pai pode e garante para vocês.